Olá a todos, eu sou a professora Carol, sejam bem-vindos ao canal. Neste vídeo, eu vou ensinar para vocês o que a NBR 6492 fala sobre o corte. Vamos estudar? Bom, se você está fazendo o curso técnico de edificações, técnico de desenho da construção civil, uma faculdade de arquitetura e engenharia, você vai ouvir sobre o corte. E o que é o corte? Eu peguei um trecho aqui da NBR 6492 para explicar para vocês o que ela fala, tá? Então, primeiro, ó, você precisa entender a questão da planta, tá? Da planta baixa. É uma vista superior do plano secante horizontal, localizado aproximadamente 1,5 m do piso em referência. Ou seja, do piso ali acabado, onde você está pisando, subindo 1,5 m, ok? E aí isso pode variar de projeto para projeto. E o corte? O corte nada mais é do que um plano secante na vertical. O que é um plano secante? É como se fosse uma faca ou uma lâmina bem grande que ela passa no meio da casa e divide ela em duas partes. Então, aqui, ó, o corte, ele pode ser, então, longitudinal ou transversal. Eu vou mostrar para vocês na prática o que é, tá? E esse corte, ele tem que mostrar o máximo possível de detalhes construtivos. Vou mostrar aqui, ó, o plano secante para vocês conseguirem entender, visualizar aí, tá? Ó. O plano secante é essa lâmina que ela passa bem no meio da casa. Então, ela pode ser aqui na horizontal, quando a gente vê a planta baixa, né? Ó, tá dividindo a casa em duas partes. E pode ser também na vertical. Então, ela poderia ser aqui no meio, dividindo em duas partes também, tá? Então, quando ali na NBR ela fala longitudinal, é quando você corta essa parte maior aqui, ó. Se eu estivesse passando um plano secante na vertical, dividindo em duas partes, essa maior é longitudinal. A parte menor é a transversal, tá? Lá no projeto que nós estamos criando, no AutoCAD e no Revit, daquela casinha simples, nós temos o corte A e o corte B. O corte A é o transversal e o corte B é o longitudinal, é a parte maior. Vamos voltar, então, o nosso projeto aqui no Revit para mostrar para vocês na prática como que isso funciona, tá? Então, aqui, ó, é a casinha que nós estamos trabalhando, né? Já falei no tutorial da casa simples, da residência simples do Revit e tutorial do AutoCAD. Então, para que serve? Tá, a norma falou que eu tenho que colocar o máximo de detalhe, né, no corte. Mas para que vai servir isso? Quem vai estar lá na obra, quem vai construir, quem vai levantar a edificação, precisa de ter todas as dimensões, todas as medidas dessa edificação para ele poder construir. Então, aqui, ó, que nem, ó, eu tenho a planta do pavimento térreo. Lembra que o plano secante, ele cortou ali 1,5 m em relação ao piso acabado? Então, quando a gente olha de cima, a gente visualiza a planta baixa. Deixa eu ver aqui, ó. Baixar aqui e mostrar para vocês. Então, ó, ele está a 1,5 m. Um plano secante, tá? Vou dar um exemplo aqui que eu estou passando plano secante. E eu cortei. Então, eu visualizo as alvenarias, as esquadrias. Deixa eu mostrar de cima. O plano secante, esse corte que eu fiz, ó, nada mais é do que um corte da planta baixa, que é essa representação aqui. E ela tem as medidas, tá vendo, ó? Tem todas as cotas, bonitinho. Tem, né, a largura total da edificação, o comprimento. Então, quem vai construir, né, o pedreiro tá lá na obra, ele precisa dessas medidas. Ok. Aí, ele tá fazendo ali, então, o levantamento ainda tá baixo. E na hora que ele começa a erguer, então, as alvenarias, as paredes começam a ganhar uma altura, ele precisa saber, gente, deixa eu voltar aqui, ó.
Ele precisa saber qual é a altura do peitoril da janela da sala, do quarto, qual é a altura das portas. Então, toda essa medida, todas essas informações, você precisa colocar no seu corte, tá? Então, eu vou mostrar aqui agora, ó, cortando o corte longitudinal e o corte transversal. Então, por enquanto, está a casinha simples. Agora eu preciso desenhar um corte para colocar todas as cotas e as medidas. Vamos supor... lá no nosso projeto a gente está passando o corte no banheiro, no hall e no quarto, né? Então, ó, eu preciso colocar o corte um pouco mais para trás aqui. E aí, fica assim, ó. Deixa eu colocar bem de frente aqui, ó. Esse aqui, então, é o corte transversal, que é o lado menor. Então, eu estou vendo aqui, ó, a janela foi cortada, a porta do banheiro, a janela do quarto, eu estou vendo ela em vista, a gente sempre representa ela fechada. Estou vendo o corte da porta do quarto e a janela do quarto lá no fundo. Então, esse desenho, ele precisa ser cotado igual a planta do pavimento, a planta baixa, tá? Então, ó, todas essas cotas aqui, eu preciso agora colocar no corte. Então, você vai colocar aqui as cotas do peitoril, cota da altura da janela e a cota até aqui o forro ou a laje. Precisa colocar aqui também, ó, uma cota até a altura da porta e depois a cota até a laje. Cota do peitoril da janela do quarto, da altura da janela até a laje ou forro. Por quê? Quando o pedreiro for construir, ele precisa deixar esse vão para você depois colocar as esquadrias. Ele não pode simplesmente levantar toda a casa e não deixar vão nenhum. Então, para isso que serve o corte. Para quem vai construir, precisa ter essas medidas, essas dimensões para poder executar a obra, tá? Então, esse daqui é o corte transversal. Agora, eu vou mostrar para vocês o corte longitudinal. Colocar de lá para cá, vamos supor que nós estivéssemos do outro lado olhando para cá, tá? E agora vamos rotacionar. E daí a gente pega a janela, consegue visualizar lá a porta, a porta, né, a janela, essa janela cortada. Então aqui, ó, vamos deixar direitinho. O que está acontecendo? O corte longitudinal, que é a parte maior, né, da edificação, também está passando. E aí eu vejo a altura da janela, né, a altura do peitoril. Todas essas informações precisa conter. Então, lembra que lá na norma ela fala que pode ter um ou mais cortes e todas elas precisam de detalhes? Então, é isso, pessoal. Você faz aí um corte A, um corte B e professora, aonde que eu vou passar esse corte? Tem um ponto estratégico? Sim. Você precisa passar pelo menos em áreas molhadas, cozinha, banheiro. Se tem escada no projeto, o corte precisa passar, pelo menos um corte, precisa passar na escada para saber qual é a altura, né, do pé direito aí dessa escada, se ela está sendo dimensionada corretamente. Então, todas essas informações precisam passar. Então, quando você for fazer um corte, quando você for fazer um desenho, for colocar aqui na sua planta um corte, precisa passar em áreas molhadas. Então, eu passei o corte A naquele projeto que estamos fazendo no AutoCAD e no Revit. Eu passei um corte aqui, ó, no banheiro, pego o quarto, e um outro corte pegando o quarto e a cozinha, tá? Então, são as áreas molhadas. Se tivesse uma escada aqui, um dos dois cortes, pelo menos, teria que passar pela escada, tá bom? Eu tenho ele aqui, ó, o corte A. Ó, o corte A. Então, eu estou visualizando aqui, né, todo o meu corte, que é o transversal, e o corte B, que é a longitudinal, né, ó. Eu visualizo lá a janela, a porta, essa janela sendo cortada. Deixa eu desligar aqui, ó. Daí a gente consegue ver as espessuras, né? Então, lembra que a norma também fala, eu mostrei para vocês, tem um vídeo que eu falo, né? Que as espessuras
das linhas, né, do projeto, tem que ser alvenaria, linha grossa, esquadrias, linha fina. O que eu não estou cortando, que está lá, mas eu estou visualizando, também precisa ser uma linha fina, porque ele não está em corte. Que nem no caso aqui, ó, essa janela não estou cortando, mas eu estou vendo ela lá no fundo. Então, eu preciso colocar com uma linha fina, porque primeiro que ela é esquadria e segundo que ela só está em vista. Eu não estou cortando. Então, a alvenaria que eu estou cortando precisa ter uma linha grossa. Então, eu espero que vocês tenham entendido o que é o corte. Se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários aí para que eu possa estar respondendo num próximo vídeo, tá bom? Bom estudo a todos, até mais!